Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou terminar a minha meditação no capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Eu comecei meditando, eu meditei do versículo 1 até o versículo 18, e hoje eu vou meditar do versículo 19 até o 27, encerrando assim o capítulo 8 do profeta Daniel. Diz assim o versículo 19: E disse: Vou contar-lhe o que acontecerá depois do tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Então aqui o anjo Gabriel, ele vem até Daniel para dar a interpretação da visão que Daniel teve, destes 4 animais simbólicos. Ele teve a visão desses 4 animais simbólicos. Parece que com relação aos 3 primeiros, ele não ficou tão assustado assim, mas com relação ao último, Daniel ficou muito assustado. E no versículo 20 ele continua: O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Eu já meditei nisso aqui. Então o anjo Gabriel, ele dá a interpretação. Olha, Daniel, com relação ao carneiro de 2 chifres, que tinha um chifre dos 2 chifres, um chifre tinha uma ponta mais comprida do que a outra. Isto representava Ciro da Pérsia e Dario da Média. E ele continua: O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Veja bem que é o primeiro rei. Ele está falando aqui desse bode peludo, o Império Grego, que surgiu muito rápido, por volta do ano 332. No ano 332 ele vence ali a região do Império Medo-Persa, e ele se torna um grande império. E Alexandre, ele morre ainda muito novo. Alexandre, ele morre com apenas 33 anos de idade. Mas, quando ele morreu, o seu império havia expandido assim de uma forma tremenda. E este chifre aqui, comprido, diz aqui que era o seu primeiro rei. O primeiro rei aqui, no caso desse grande império agora expandido, o Império Grego, estava falando de Alexandre o Grande. Prosseguindo ainda o versículo 22, no versículo 22, diz que o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei, finalzinho do 21. O 22 diz: Os 4 chifres que tomaram lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Então, a partir do reino de Alexandre, o Império Grego, surgiria, diz aqui que surgiria o que? Nações. Surgiriam o que? 4 reinos. Era a Macedônia, era a Trácia, Egito e Síria. Os 4 reinos que surgiram a partir do Império Grego. No versículo 23 diz assim: No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer.
destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Este pequeno relato aqui, claro que ele apontava para Antíoco Epífanes, que durante praticamente 6 anos e alguns meses ele profanou ali o santuário do Senhor. Mas que agora o anjo também dá uma interpretação que esta profecia ela teria um duplo cumprimento. No futuro muito próximo, quando o anticristo, que é uma figura do Antíoco Epífanes, este anticristo, esse homem do pecado, ele se levantará. Diz aqui que ele será mestre em astúcia, um rei de duro semblante, mas não pelo seu próprio poder. Então veja bem que este homem não vai agir sozinho. Quando diz aqui que ele não agirá pelo seu próprio poder, tudo indica, a Bíblia não diz, mas tudo indica que ele agirá com o poder do diabo. Se ele vai levantar contra Deus, então o seu poder só pode vir de outra fonte, que é o diabo. De Deus jamais essa força, esse poder viria, pois ele se está levantando contra Deus. É lógico que chegamos à conclusão que este homem ele vai agir segundo o poder do diabo. E diz aqui ainda que ele vai insurgir contra o príncipe dos príncipes. Esse príncipe dos príncipes aqui está apontando para Jesus. E o povo santo está apontando para o povo de Israel. Então este homem do pecado, este homem iníquo, este homem que é mestre em astúcias, que não vai agir pelo seu próprio pecado, ele provocará devastações, ele será bem sucedido, e ele vai prosperar, ele vai enganar muitas pessoas, ele vai levantar-se contra Jesus e contra o povo santo, o povo de Deus. Este homem aqui é o anticristo durante o período da última semana de Daniel, que será 7 anos. 7 anos, ele vai fazer um acordo com o povo judeu, mas só que na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele quebra esta aliança e coloca uma imagem no templo sagrado, vai exigir a adoração do povo judeu. É neste momento que começa o período da grande tribulação. Continuando ainda o verso 25, ele diz: apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Veja bem aqui que esta profecia aqui, ela não estava mais falando de Antíoco Epífanes, porque Antíoco Epífanes ele foi derrotado por Judas Macabeus por volta do ano 165 a.C. Então ele foi derrotado por homens. Quando Antíoco Epífanes ele entra em Jerusalém, profana o templo, mata, inclusive ele usou um dia de sábado, o Shabat, justamente quando o povo judeu estava despreparado. Ele entrou na cidade, ele fez uma devastação enorme, o exército de Antíoco Epífanes, eles mataram praticamente todos os homens da cidade, levaram as mulheres como escravas, mas que depois Judas Macabeus, ele reúne um exército, um pequeno exército, vai até Jerusalém, ele derrota Antíoco Epífanes e novamente ele reconsagra o santuário de Deus. Mas aqui nesta profecia diz que, apesar disso,
ele será destruído, mas não pelo poder de homens. Então quem é que vai destruir esse homem, este homem iníquo, este anticristo? Com certeza será o próprio Jesus e suas forças angelicais. Diz aqui. O 26 diz assim: a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois se refere ao futuro distante. Então pode ver que a visão das tardes e manhãs também são parecidas. Você pode ver que você pegar 2.300 tardes e manhãs, praticamente vai observando o ano lunar, você vai aproximar de 7 anos, que é o período da grande tribulação. E diz ainda aqui o texto que era para que Daniel selasse esta visão. Porque esta visão, ela se referia a tempos, um futuro bastante distante. 27, terminando aqui, diz assim: eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Na verdade, tudo isso aqui que eu disse, Deus está no controle da história. Ele coloca reis, tira reis. Ele é o dono da história. Inclusive, Nikita Khrushchev, em 1956, ele disse assim, numa reunião, ele diz assim: quer vocês gostem, quer não, a história está do nosso lado, vamos enterrá-la. Só que Nikita Khrushchev, ele morreu, já partiu para a eternidade, e a história continua. Eu fico mais com o pensamento de Arthur Pierce, este homem, um missionário americano. Ele diz assim: a história humana é a história de Deus. Deus está escrevendo a história, Ele está no controle da história. Por isso é que Ele pôde revelar para Daniel o que aconteceria no futuro distante, porque Deus está no controle de todas as coisas. Pense nisso e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.